te adorar. Foi que eu nasci, quero viver para te servir. Usa minha vida como instrumento de louvor para te honrar e demonstrar o meu amor por ti. Bom dia, bom dia. Começando mais um Café e Comunhão. Hoje, dia 26 de maio, sexta-feira. Chegamos, pela graça de Deus, a mais um final de semana. Nossa alegria é estar com vocês mais uma vez nessa manhã, para juntos então meditarmos em mais um texto da Palavra de Deus. Mais 8 versículos, a 13ª divisão de 8 versículos do Salmo 119, começando então no versículo 97 até o 104. Desde já pedimos a vocês que compartilhem o vídeo, né, com outras pessoas, para que mais pessoas possam estar conosco nessa meditação dessa manhã, tá bom? Então que você possa compartilhar, dar o seu like, o seu joinha, se inscrever se ainda não é inscrito, incentivar outros, e assim vamos juntos, né, nessa jornada aí pela leitura e reflexão da Palavra de Deus. Então hoje, Salmo 119, de 97 a 104, o salmista vai falar sobre os inúmeros benefícios derivados da leitura e do estudo da Palavra de Deus, tá? É sobre isso que ele vai citar, sobre isso que ele vai falar nesses versículos nessa noite. Então, a 13ª divisão de 8 versículos do Salmo 119 se inicia com a letra men, que significa água fluindo, tá? Água fluindo. Então, fazendo o nosso exercício, né? Cumulativo, começando lá nos versículos de 1 a 8, a primeira letra Aleph, que significa boi, segunda Bet, de 9 a 16, que significa casa, Gimel, de 17 a 24, que significa camelo, Dalet, de 25 a 32, significa porta, Re, de 33 a 40, também casa, Vav, de 41 a 48, significando prego, Zain, de 49 a 56, significando arma, Het, de 57 a 64, significado cerca, Tet, de 65 a 72, bolo de pão ou pacote, e o de 73 a 80, significado é mão, Kaf, de 81 a 88, significado palma da mão, e Lamed, de 89 a 96, significando aguilhão, né? Que é mencionado no Novo Testamento. Era então um instrumento dos artesãos, um material pontiagudo. Muito bem. Então nós temos aqui, a partir dessa porção, o salmista não irá mais dar ênfase nas suas dificuldades. Ele irá se concentrar exclusivamente na pessoa de Deus e na sua palavra. E nesses versículos, então, de 97 a 104, ele irá discorrer acerca dos privilégios e benefícios de ser ensinado por Deus e por sua santa palavra. Tá? Então ele começa no versículo 97 a falar a respeito disso. Ele começa dizendo: ó, quanto amo a tua lei, é a minha meditação em todo dia. Então, não tendo nenhuma outra maneira de expressar sua atitude para com a palavra de Deus, o salmista se expressa, né, com essa exclamação: ó, quanto amo a tua lei. Essa forma de se expressar indica claramente, né, algumas verdades. A primeira delas é que quanto mais o salmista lê, mais ele ama a palavra de Deus. É a minha meditação em todo o dia. Quanto mais ele ama a palavra de Deus, mais ele deseja ler essa palavra. De fato, ele diz que a palavra de Deus é a sua meditação durante todo o dia. Então, é algo de constância
da sua leitura. Em nenhum momento o salmista manifesta a ideia de que a palavra lhe era pesada ou restritiva. Pelo contrário, ele encontrava prazer e alegria em estar, por estar em comunhão com a palavra de Deus. Tá? Então você vê isso nos versículos 14, 16, 24, 47, 72 e assim vai, do próprio capítulo 119. Ok? Então, vemos aqui algo muito importante, da parte, então, do salmista. Tá bom? Muito bem. Versículo 98. Tu, pelos teus mandamentos, me fazes mais sábio do que os meus inimigos, pois estão sempre comigo. Então, o primeiro privilégio derivado de ser ensinado por Deus e por sua palavra é se tornar uma pessoa sábia. Então, me fazes mais sábio do que meus inimigos. Então, essa foi uma promessa feita por Deus ao povo de Israel por meio de Moisés, em Deuteronômio 4:5, onde ele dizia o seguinte: eis que vos tenho ensinado estatutos e juízos, como me mandou o Senhor, meu Deus, para que assim façais no meio da terra, que passais a possuir, guardai-os, pois, e cumpri-os, porque isso será a vossa sabedoria, o vosso entendimento perante os olhos dos povos, que ouvindo todos esses estatutos dirão: certamente, esse grande povo é gente sábia e inteligente. Então, isso é extremamente importante. E as implicações dessas palavras são as seguintes: o conhecimento da palavra de Deus oferece uma sabedoria que vai muito além da esperteza humana. Sabedoria é conhecimento colocado em prática. É saber viver aquilo que se conhece. E esse conhecimento da palavra de Deus associado a uma vida de obediência fiel e habitual produzem um tipo de sabedoria que não pode ser alcançada de maneira formal. Sabedoria verdadeira é fruto da obediência a Deus e aos seus mandamentos, a sua palavra. Uma vida de verdadeira santidade é a maior prova de sabedoria e a melhor defesa que podemos ter contra os nossos inimigos. Então ele trata claramente desses assuntos. Mas ele continua dizendo no versículo 99: tenho mais entendimento do que todos os meus mestres, porque os teus testemunhos são a minha meditação. Então, o salmista reconhece aqui verdades básicas nesse versículo. Mestres humanos não são confiáveis. Eu tenho mais entendimento do que todos os meus mestres. Eles possuem uma agenda e querem vê-la cumprida. Temos que ter muito cuidado com eles, principalmente nos dias que nós estamos vivendo hoje, onde aqueles que deveriam ser mestres, na verdade, são militantes. E é preciso ter cuidado. Mestres humanos não possuem o genuíno conhecimento da salvação, com exceção daqueles que são, então, realmente, que creem realmente no Senhor e na sua palavra. Eles não têm esse conhecimento. Aqueles que conhecem a palavra têm e detêm esse conhecimento. Então, de fato, a maioria dos mestres desse mundo não possui nenhum tipo de discernimento espiritual. Muito pelo contrário, eles debocham, zombam, escarnecem das coisas de Deus. Existe mais sabedoria nos mandamentos do Senhor do que em todo conhecimento humano. E a palavra do Senhor é clara em nos mostrar isso por diversas vezes. Ok? Entendo mais do que os antigos, porque guardo os teus preceitos. Quando fala dos antigos e pessoas que eram mais velhas, que eram sábios, os anciãos, então o salmista reconhece que o estudo da palavra de Deus o faz mais prudente do que as pessoas mais velhas ou mais experimentadas do que ele. Então, isso é importante de nós percebermos. Então, idade não é sinal automático de sabedoria. Deveria ser, através do conhecimento, da experiência, mas não é. Então, muito cuidado. A antiguidade não serve como antídoto contra a estupidez. Existem muitas pessoas de idade que vivem uma vida de estupidez muito grande, de
tolice muito grande, né? Quando não deveriam viver dessa forma. Mas então entenda isso, entendo mais do que os antigos, porque guardo os teus preceitos. Aqueles que guardam a palavra de Deus vão ser mais sábios do que qualquer mestre desse mundo. Versículo 101. Desviei os meus pés de todo caminho mau para guardar a tua palavra. Né? Então, desviar os pés de todo caminho mau. A Bíblia diz que o mundo inteiro jaz no maligno. Então, guardar os pés desse caminho é atitude sábia. Temos que tratar o mundo de acordo com a revelação de Deus. Temos que nos manter alertas contra a sua aparência, o seu brilho, a sua mentira, as suas mentiras, suas trapaças. Tudo é muito sedutor, tudo é muito atrativo. Então, todos os caminhos e ofertas do mundo precisam ser rigorosamente desprezados, porque senão você será engolido. Não se apartar dos juízos de Deus é algo muito importante, né? Ele guardava a palavra. Não me apartei dos teus juízos, pois tu me ensinaste. Então, ao optarmos por Deus e por seus caminhos, estamos declarando guerra ao mundo e àquele que controla o curso desse mundo, que é o maligno. Mencionado no versículo 1 do texto de João, do apóstolo João, quando ele fala que o mundo jaz no maligno. Tá? Então, mesmo com tamanha oposição, o salmista ele sustenta a sua decisão, porque é Deus mesmo quem o ensina. Então ele se mantém firme nessa posição, né? Não me apartei dos teus juízos, pois tu me ensinaste. Ele vai se conduzir através dessa palavra e não permitir, em hipótese alguma, né, de ser seduzido e conduzido por aquilo que não é a palavra de Deus. Ok? Então isso é muito importante. Versículo 103. Ó, quão doces são as tuas palavras ao meu paladar, mais doces que o mel à minha boca. Então, outra forma que o salmista encontra para expressar como ele percebe a palavra de Deus é compará-la com o mel. De fato, ele diz que a palavra de Deus era mais doce até do que o mel. E essa metáfora aqui, essa figura de linguagem, apesar de ser nova no Salmo 119, reflete o que nós encontramos no Salmo 19, onde o salmista nos diz que os mandamentos do Senhor são mais desejáveis do que ouro, mais do que ouro depurado, são mais doces do que o mel e o destilar de favos. Então o salmista para o salmista não havia distinção entre promessas, preceitos, doutrinas ou ameaças. Todo o conteúdo da palavra de Deus lhe era igualmente precioso, e ele então vivia justamente prestando atenção a todas essas situações, tá? E sendo conduzidos por essa palavra que ele diz que era mais doce do que o mel. Ok? Então ele faz essa comparação da palavra com o mel, com favos de mel, e dizendo que essa palavra é mais doce ao paladar do que essa iguaria, né, tão importante e tão apreciada, principalmente pelo povo judeu. Versículo 104. Pelos seus mandamentos alcancei entendimento, por isso odeio todo falso caminho. Então, o salmista inicia essa porção dizendo que ele ama a lei de Deus. E depois ele diz, detesto então todo o caminho da falsidade. Eu odeio todo o caminho da falsidade. Justamente porque é impossível andar com Deus, ler, estudar a palavra de Deus, ser ensinado por Deus, e ao mesmo tempo tolerar o erro e a falsidade. Então a expressão caminho de falsidade nesse verso diz respeito a todos os caminhos que conduzem ao erro e ao pecado. Odeio todo caminho de falsidade, todo caminho que conduz ao erro, todo caminho que conduz ao pecado, ele diz, eu odeio. Então ele se recusa a compactuar com o erro, tenha ele a forma que tiver, tenha ele a cara que tiver. Ele diz então que não compactua, em hipótese alguma, com nada desse tipo. Ok? Muito bem, meus queridos, concluindo nessa manhã, esses 8 versículos, essa 13ª divisão, então, que nós temos aqui no Salmo 119,
Então, como salmista, nós devemos entrar no abençoado ciclo de ler a palavra de Deus cada vez mais, porque amamos, e amá-la cada vez mais porque lemos a mesma cada vez mais. Então, como diz o apóstolo João, porque esse é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são penosos. Então, nós devemos apreciar a leitura desta palavra, né? Como acabamos de ler, mais do que apreciamos, talvez, o dulçor do mel e dos favos. Em segundo lugar, nós temos que aprender na prática o significado das palavras de Jesus, que ele diz: eis que estou convosco, né? Ou, aliás, eis que vos envio como ovelhas para o meio de lobos. Sede, portanto, prudentes como as serpentes e simples como as pombas, né? Então, só obtendo sabedoria divina, que advém da leitura, do estudo da palavra de Deus, é que nós vamos estar aptos, então, para sermos prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Tá? Alcançarmos verdadeira sabedoria para lidarmos com as situações do nosso dia a dia, para que então tenhamos inteligência prática e assim possamos, no nosso dia a dia, diante das situações que se apresentam diante de nós, nós saibamos como lidar com cada uma delas, não nos deixando envolver, né, pela escuridão desse mundo, mas sabiamente vivendo na luz do Senhor. Em terceiro lugar, temos que aprender a detestar todo caminho de falsidade, como ele diz aqui no versículo 104 que nós acabamos de ler. Odeio todo o caminho, ou todo o falso caminho. Então, quando nós acreditamos, né, em algo falso, mentiroso, cometemos pecado contra o Senhor. Nós falhamos contra Ele. E por esse motivo devemos estar prontos, então, para reconhecer o caminho da falsidade e não andar por ele, não trilhar por ele. E como é que eu conheço o caminho da verdade e o caminho da falsidade? Se eu conheço o caminho da verdade por meio do estudo da palavra de Deus, né? Se eu me deixo ensinar por Deus mesmo, com certeza eu tenho todo o discernimento necessário para entender o caminho falso e não trilhar por ele. E trilhar apenas pelo caminho da verdade, porque estou conhecendo a cada dia essa verdade e vivendo essa verdade. Então, que Deus nos abençoe para que nós possamos colocar esses ensinamentos do salmista aqui em prática no nosso viver diário. E assim nós possamos em tudo agradarmos ao Senhor e sermos bênção por onde quer que passarmos. Possamos ser um bom cheiro de Cristo. Possamos ser e transmitir vida por onde quer que nós andarmos. Que Deus possa abençoar a sua sexta-feira, possa abençoar o seu final de semana. Tenha um tempo abençoado. E na segunda-feira, se Deus permitir, estaremos de volta com mais uma porção do Salmo de número 119. Tá bom? Então que Deus possa abençoar a cada um de vocês. Não se esqueça, mesmo quando terminarmos aqui, continue compartilhando o vídeo, né? Continue compartilhando essa palavra da melhor maneira possível, para que possamos alcançar mais e mais pessoas e também crescer o nosso canal, que ainda é tão pequeno, ainda é tão desconhecido, né? Mas o desejo é que se faça conhecido esta palavra para que vidas sejam abençoadas. Tá bom? Vamos orar? Deus, obrigado por essa manhã, pela tua palavra, obrigado pelos conselhos que dela nós recebemos. E que assim possamos viver para a glória do teu nome, de maneira que, por onde quer que andarmos, o bom cheiro do Senhor, a luz do Senhor, seja irradiada através da vida de cada um de nós. Oramos assim, em nome de Jesus. Amém. Deus possa abençoá-los, meus queridos, então, e até a segunda-feira, se Deus assim permitir, onde estaremos juntos, então, para mais uma sessão, para mais uma divisão, 14ª divisão, então, do livro de Salmos, capítulo 119. Tá bom? Que Deus abençoe. Um forte abraço, então, e até lá, se Deus assim quiser.